Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. A família deles parecia um pouco estranha para aqueles que os cercavam, mas, ao conhecê-la melhor, era invejável. Tony estava na casa dos 40, mais para 50 anos. E ele tinha um negócio bem-sucedido, vendendo móveis antigos. Esse era o sentido de sua vida, pois ele havia começado como proprietário de uma pequena loja de antiguidades. Agora era procurado pelas pessoas mais famosas que queriam ter algo único em suas casas. O próprio Tony também tinha uma bela casa no subúrbio, onde morava com uma esposa com metade de sua idade. Na cidade, esse casal era conhecido por quase todo mundo, o empresário fazia muitos trabalhos de caridade e suas fotos apareciam com frequência no jornal local. Assim, Walker estava tão acostumado a ser reconhecido na rua que acenava automaticamente para as pessoas que o cumprimentavam. Ele não se lembrava de quem eram ou quando haviam se conhecido. Mas quando ele e Natalie viajavam para o exterior, eram frequentemente confundidos com pai e filha. Tony estava fervendo por dentro, nada o irritava mais do que a insinuação de que ele era o pai de Natalie. A própria jovem, ingênua e direta, simplesmente deixava de lado esses comentários. Embora em algum momento ela tivesse se casado por puro cálculo. E esse cálculo era feito não apenas com base na riqueza do futuro cônjuge, mas também com base em sua idade. Natalie era a única filha mais velha e a menina dos olhos de seus pais. A família também era muito rica. Durante muito tempo, ela teve tudo o que se poderia desejar, exceto um filho. Marido e mulher começaram a resolver o problema. E as patologias graves não pareciam ter patologias graves, os médicos não sabiam dizer com certeza o motivo pelo qual a gravidez não acontecia. E, de repente, tudo estava resolvido. Mas a criança nasceu fraca, o que às vezes acontece com cônjuges não jovens. E novamente eles fizeram todo o possível para Natalie, às vezes reforçando que o bebê com sua mãe por 6 meses viveu em complexos. Na adolescência, Natalie havia superado uma infinidade de doenças, mas continuava tão magra, frágil e sensível. Ela sofria frequentemente de enxaquecas, e seu pai e sua mãe discutiam ansiosamente sobre seu destino. Ambos perceberam que não poderiam apoiar a filha a longo prazo com o passar dos anos e a diminuição de sua força. Por outro lado, a menina teria que se casar mais cedo ou mais tarde. Eles usaram a palavra ter que, acreditando que a fisiologia inevitavelmente exigiria seu próprio casamento. E as estatísticas de divórcio não eram animadoras. Apareceria um jovem que pensaria primeiro e acima de tudo em si mesmo. E, em poucos anos, ele ficaria entediado com Natalie, se apaixonaria por uma nova saia e pediria o divórcio. Como a fraca Natalie aceitaria isso? Um casamento assim partiria seu coração. Ela e Tony se conheceram em um evento social. O casal estava interessado nesse empresário de meia-idade, tão charmoso e erudito. Eles o convidaram para ir à casa deles, e lá ele viu Natalie pela primeira vez. Ele a cortejou, segundo os padrões atuais, por 2 anos, e só então decidiu fazer uma proposta. No início, os pais da garota apenas pensaram que a filha gostava do empresário. Mas depois eles não consideraram seriamente essa união, pois a diferença de idade era muito grande. Mas Tony se comportou de forma muito discreta, cortejou-a lindamente, aos poucos, a opinião deles começou a mudar. Esse é o homem que ficará feliz em cuidar de Natalie por toda a sua vida, para tirar o pó dela, exclamou a mãe. Sim, ele seria capaz de dar a Natalie uma vida tranquila, um bom lar e riqueza. Ela não teria que pensar em ganhar dinheiro, e ele dificilmente fugiria, concordou o pai, pensativo. A própria garota não queria se casar logo, então sua mãe teve que pressioná-la um pouco. Você é linda, muitas vezes na vida você perceberá que alguém gosta de você, ela persuadiu a filha, mas a experiência não vem de uma vez, em geral, está associada a erros amargos. Veja o Tony. Tenho certeza de que ele nunca deixará e, se você ficar doente, ele fará tudo o que puder para que você se recupere. Você sabe como é bom ter um homem que a protegerá de todas as dificuldades da vida, que não apenas a amará, mas também a mimará. Nesse intervalo, a família foi visitar Tony.
Todos os três ficaram impressionados com a casa, grande e bem acabada, mas Nathalie ficou encantada com o jardim, uma verdadeira obra de arte paisagística. Eles se sentaram no gazebo até tarde da noite, a luz artificial estava acesa e parecia que centenas de mariposas coloridas estavam flutuando sobre o jardim. A fonte estava lindamente iluminada e as rosas perfumadas. Nathalie se sentiu como se estivesse em um conto de fadas. Aos poucos, ela se acostumou com Tony e acabou dizendo que se casaria com ele. Ela não tinha nada com que comparar seus sentimentos, pois nunca havia amado ninguém. O casamento foi encenado. Como Walker disse mais tarde para a câmera, havia poucos convidados, mas todos conhecidos. Sem o preço de noiva, sem concursos, é claro, não foi. Sentado à mesa do casamento, ele dançou uma valsa. E a noite terminou com o fato de que os jovens fizeram uma viagem de núpcias, primeiro para a estação, de lá de trem para Nova York, e depois estavam esperando um cruzeiro na Escandinávia. 7 anos se passaram desde então. Os pais de Nathalie disseram desde o início que não eram mais velhos e que sua partida não estava longe, mas esperavam ser felizes por sua filha por muito tempo e, é claro, ver seus netos. E, se tivessem sorte, criá-los. Mas nada disso aconteceu. Nathalie nunca teve filhos, e seus pais morreram em um acidente. Eles moravam em uma área isolada fora da cidade, onde a única estrada que atravessava a floresta levava. Era linda, mas não totalmente segura, pois era uma estrada sinuosa. Todos os anos, essa estrada ceifava várias vidas. Depois disso, Nathalie ficou praticamente órfã. Ela tinha parentes em outro lugar no sul da cidade e isso era tudo. Agora a jovem era completamente dependente de seu marido. Não materialmente por causa do testamento, ela era a única herdeira de seus pais. Mas ela se sentia infinitamente solitária, e Tony, como planejado, tornou-se marido e pai para ela. Como Nathalie havia se casado com ele quando mal havia terminado o ensino médio, Tony lhe perguntou se ela queria continuar estudando. E, em caso afirmativo, para quem? A jovem estava um pouco confusa, sua escolaridade era muito mediana e ela não tinha nenhuma aptidão pronunciada, gostava de ler livros, sim. Ela gostava de ler livros, sim. O que mais? Eu gosto muito do nosso jardim. Talvez eu o desenhe? Durante o primeiro ano de casamento, ela sempre falava com o marido em um tom tímido. Tony estava muito feliz. O hobby de sua esposa combinava com ele como uma luva. Ele havia pago os cursos caros de Nathalie, e agora ela gostava de ajudar o velho jardineiro, pedindo-lhe para mudar uma coisa ou outra. O jardim se tornou seu orgulho e alegria pessoal. E a cada viagem, o casal trazia de volta algumas plantas raras e bonitas que encontraram um lugar em seu canto do paraíso. A morte de seus pais foi muito difícil para Nathalie. Pela primeira vez, Tony entendeu o que significava a saúde frágil de Nathalie. O choque a deixou com febre alta por dias, que ela não conseguia baixar. Quando ela finalmente acordou, estava muito fraca e apática. O psiquiatra e os antidepressivos tiveram que ser chamados. Tony se proibiu, pela enésima vez, de sequer sonhar em ter filhos. Uma criança nasceria, graças a Deus, e se não nascesse, eles superariam isso. O medo de sua esposa vinha em primeiro lugar. Tony não acreditava que pudesse amar tão profundamente e que isso lhe causasse angústia. Por isso, ele teve sentimentos complicados quando um parente distante de Nathalie, um primo de 7º grau, um primo de 4º grau, chegou à cidade. Seu nome era John, ele era cientista há muito tempo, havia morado por vários anos na Inglaterra, onde fazia pesquisas. Ele havia concluído seu doutorado e agora, de volta aos Estados Unidos, iria lecionar em uma universidade. Eles só conheceram Nathalie em sua infância distante, quando a menina foi levada de férias para o mar, para a mesma vila onde os pais de John moravam. Mas agora, de volta aos Estados Unidos, John estava se estabelecendo aqui, no centro regional. E Nathalie estava tão sinceramente feliz por ter um novo parente que pediu ao marido que levasse o irmão para a casa deles. Temos muito espaço, disse ela, você só volta para casa à noite, e eu fico sozinho o dia todo. Eu poderia trabalhar em algum lugar, mas você não quer saber disso.
E as aulas do John terminarão na hora do almoço. Eu vou me divertir mais. E ele vai. Esses homens da ciência são tão inadequados. Se você o deixar por conta própria, ele ficará sentado comendo pão velho e macarrão instantâneo. Ele se sentirá em casa aqui. Tony hesitou. Ele estava escondendo de sua jovem esposa o ciúme que sentia. Daí a sua relutância em deixar Natalie ir trabalhar e a pouca frequência com que a recebia. Ele odiava recusar Natalie, mas tudo dentro dele se rebelava contra a aceitação. Deixe-a ficar conosco, disse ele, incerto. Então veremos. John ficou grato pelo convite. Ele só poderia trabalhar em uma cidade grande onde houvesse universidades, portanto a opção de voltar para sua cidade natal estava fora de cogitação. E ele realmente queria sentir pelo menos um pouco de carinho das pessoas da região. Até o momento, ele nunca havia se casado, porque ainda era incapaz, segundo Natalie, ou uma aberração, segundo Tony. E quanto mais Walker notava o parente de Natalie, mais calmo ele ficava. Quando John estava em casa, ele passava a maior parte do tempo lendo livros ou no computador. Ele ficava acordado até bem depois da meia-noite na internet, com sua correspondência em inglês. Tony olhava por cima de seu ombro e não entendia. Mas John era ridiculamente pouco exigente. Ele comia o que era colocado em seu prato, não sabia do que gostava ou não. Natalie o lembrou de que seria uma boa ideia ele ir à loja e comprar algumas roupas. Todos os dias ele estava na frente dos alunos, tinha que parecer digno, sua profissão, como dizem, o obrigava. Natalie, que não tinha filhos, tratava John, se não como mãe, pelo menos como uma irmã mais velha. E ele mesmo, que não tinha charme nem habilidade para lidar com mulheres, parecia ter tanto respeito por ela que não falava em sua presença. Ele esperava que ela se dirigisse a ele com um comentário ou uma pergunta. Com o passar do tempo, Tony decidiu que provavelmente era melhor assim. Sua esposa não ficaria sozinha, e esse Onerdio era perfeitamente seguro e poderia substituir um cachorro grande. O tipo de cachorro que as pessoas adquirem não para se proteger, mas para não se sentirem sozinhas, para terem alguém por perto. E por falar em pássaros. Um dos poucos companheiros de Tony, em quem Walker confiava mais do que nos outros e com quem compartilhava seus pensamentos, de alguma forma lhe deu uma ideia em comum. Você não sabe o que há de errado com Natalie, disse ele. Ela está sentada em casa e você está preocupado que ela não se apaixone por alguém, mais cedo ou mais tarde. Sabe como você é. Como o rei e a rainha que esconderam um fuso da filha. Mas, por mais que tentassem, ela o encontrou e picou o dedo. Do que você está falando? Perguntou Tony com uma expressão descontente. O assunto era desagradável para ele, porque não era para os olhos, mas para os olhos. Se quiser testar sua esposa, faça algum tipo de teste com ela. Sob sua supervisão, é claro. Você tem câmeras de vídeo em todos os lugares. Contrate uma empregada doméstica. Um cara um pouco mais bonito. Quem você quer? O jardineiro parece velho, substitua-o por um jovem. Ou contrate um motorista. Da idade da Natalie, ou um pouco mais velho. E escolha um, você sabe, um pouco mais gostoso, do tipo que reage a tudo que se move. Depois, você verá como sua Natalie se comporta com ele. Você quer saber se ela está nisso pelo dinheiro ou não. Se perceber que ela também se sente atraída por ele, você tirará conclusões. Não se preocupe, você verá tudo isso e poderá interromper a qualquer momento. Mas pelo menos você saberá que tipo de mulher você tem e o que ela está fazendo. Não há nada pior do que viver com os olhos fechados. Ou você vai se inscrever para os chifres longos e ramificados? É claro que Tony respondeu com um desdém artificial que confiava totalmente em sua esposa e que não iria fazê-la passar por uma provação que seria humilhante para ela e para ele mesmo. Mas o pensamento se instalou em sua cabeça e criou raízes. E, depois de algum tempo, ele encontrou uma desculpa. Natalie sempre se levantava cedo para sentar-se com o marido enquanto ele tomava o café da manhã. Não havia necessidade de os empregados servirem o que fosse necessário.
Mas Nathalie fazia o café sozinha, sem confiar nas mãos de outras pessoas, fazia as torradas, escolhia a geleia para colocar na mesa. Depois, ela se sentou e ouviu Tony lhe dizer o que faria hoje. Eu não a vejo muito, disse ele, e não quero perder essas conversas matinais. E dessa vez ele resmungou. Você vai ficar fora o dia todo de novo. Eu realmente queria ir à feira de flores. Tenho um monte de coisas que quero comprar lá. Nathalie não dirigiu. Ela confessou ao marido, rindo, que um de seus piores sonhos era dirigir sobre uma ponte em um rio profundo. John também não sabia dirigir. Um táxi e começou Tony. Bem, sim, carregando caixas, sacolas. Eu gostaria de comprar tantas coisas lá. E depois, carregar tudo, um por um, até o carro? Ou pedir para o motorista ser um carregador também? Talvez você queira ter seu próprio motorista. Tony disse isso em um primeiro momento, mas depois se lembrou do que seu companheiro havia dito. Ele se arriscou a seguir seu conselho contra sua vontade. Naquele mesmo dia, ele acessou um site onde as pessoas estavam procurando emprego. Havia muitas pessoas oferecendo empregos de motorista. Tony não se importava com o tipo de carro que o candidato tinha. Nathalie teria o seu próprio carro. Ele observou com muito mais atenção as fotos dos questionários. Ficava com dor ao pensar no tipo de homem que Nathalie poderia gostar. Finalmente, um rosto chamou sua atenção. Talvez esse cara tivesse sido ator ou modelo antes. Tony havia feito sua escolha. Herman sabia o valor de sua aparência desde muito cedo. Desde que sua mãe o levará ao jardim de infância, ele sempre ouvia os professores ou os pais de outras crianças dizerem: "E que menino bonito! Simplesmente adorável! Parece saído de uma foto. Como algo saído de uma revista." Ele mesmo não gostava do jardim de infância. No início, as crianças o tratavam com hostilidade e ninguém o admirava. Elas eram tradicionalmente repreendidas por travessuras, brigas e roupas sujas no playground durante os jogos. Somente quando Herman provou que brigar, assim como os outros, era capaz de levar os educadores a uma fúria branca, eles o reconheceram como seu e ele passou a ter companheiros. As meninas faziam tudo o que podiam para agradá-lo, e havia até discussões e apostas entre elas para ver quem seria o primeiro a vencer o Gortaev. Naquela época, porém, Herman não estava interessado em garotas. E, em geral, no jardim, ele ficava entediado com o cheiro de leite queimado, os grãos odiosos, o chá levemente adocicado, os passeios vigiados no quintal, onde havia balanços e caixas de areia, mas não crescia uma folha de grama, e a interminável hora do silêncio. Tudo isso o enojou nos primeiros 3 dias. Mas sua mãe não podia mantê-lo em casa. Ela criou o filho sozinha e, muito mais tarde, Herman ouviu outra característica dela, que se repetiria com frequência. Uma vizinha, uma senhora inteligente, conversando com uma amiga, mas de forma que Herman pudesse ouvi-la, chamou-o de Olovenchild. Ele era tão bonito porque Betty o havia dado à luz por meio de seu amante. Ele foi para o mar, tentando aproveitar sua última chance. E lá ela se apaixonou perdidamente. E ele, é claro, acabou se casando. E ela engravidou, é claro. Mas acho que, da parte dela, havia um sentimento louco e enorme. Essas crianças são especiais e os olhos não podem levá-las embora. Herman apenas sorriu na época, mas depois decidiu que era verdade. Sua mãe nunca disse uma palavra sobre seu pai. E se ele mesmo falava, ela rapidamente desviava a conversa para outro assunto. Mais tarde, ela parou de perguntar. Mas como a mãe dele o criou sozinha, ela não podia ficar em casa durante a licença maternidade, nem se dar ao luxo de deixar o emprego e procurar outro que fosse mais do seu agrado. Assim, ela passou a vida inteira sentada no escritório, que as pessoas costumavam chamar de estação de contagem de máquinas, embora aqui eles já tivessem mudado para outra coisa há muito tempo, estatísticas, aparentemente. Herman nunca percebeu o que sua mãe estava fazendo. Ele viu o prédio em ruínas que se erguia sobre a rodovia. E sentiu um pequeno calafrio ao imaginar que grande parte de sua vida poderia ter sido passada dentro daquelas paredes.
À noite, sua mãe chegava cansada, com as costas doendo e os ombros doloridos. Como ela mesma dizia, jogava os comprimidos fora e ia para o segundo turno, pois o trabalho doméstico nunca termina. E a maior parte do trabalho era no verão, quando era necessário ir para a dacha e depois processar a colheita. Os preparativos se tornavam uma grande ajuda, e minha mãe passava a noite inteira na cozinha. E o resultado de seu trabalho eram fileiras de potes que ocupavam todo o espaço livre no chão. Minha mãe se sentia culpada na frente de Hermann. Então, ela mandou o filho para um acampamento de verão. Por 1 mês, e se ele tivesse sorte com os cupons, por 2. A mãe disse que estava tão calma com seu filho respirando o ar dos pinheiros. Eles o alimentam 4 vezes por dia, o entretêm e cuidam dele para que nada lhe aconteça. Ela só podia sonhar com um feriado para si mesma. Talvez, exceto por aquela viagem ao mar, ela nunca tenha tido nada parecido. Embora ele sempre suspirasse para ir a um sanatório em busca de algum milagre. Talvez lá ela ficasse curada e aquela maldita coluna parasse de reclamar. Hermann também não gostava muito do campo. E, no fundo, ele invejava as crianças, que eram constantemente visitadas por seus pais, que lhes traziam presentes valiosos, que lhes prometiam que ali o turno acabaria e que elas iriam para o spa com toda a família. Essas crianças tinham coisas com as quais Hermann não podia sonhar. E ele próprio pertencia àquelas crianças cujos pais não tinham para onde ir durante aqueles intermináveis meses de verão. É perturbador quando as crianças são deixadas por conta própria e ficam no quintal para ver o que conseguem fazer. Von Archie, nesta primavera, quando ateou fogo na palha de álamo, queimou o rosto e queimou as sobrancelhas e os cílios, suas bochechas ficaram cobertas de crostas. A mãe de Hermann, quando soube do ocorrido, ficou pálida, com medo de que o filho fizesse algo ainda pior. Mas Deus cuidou de Hermann. E ele não perdeu a beleza que a natureza tão generosamente lhe deu. Cabelos negros e grossos, olhos verdes, e as meninas até achavam que ele os tingia de tão grossos. Seus cílios eram longos e escuros. Sua figura de bailarino e, acima de tudo, seu sorriso descuidado e duro atraíam a atenção das moças. E elas não prestavam atenção em suas roupas modestas e sapatos baratos. Hermann conversava com todo mundo, todos gostavam dele e, quando ele passou para o time principal, até mesmo as conselheiras começaram a flertar com ele involuntariamente. Mas ele só começou a ter uma espécie de amizade com Naomi, que fazia o serviço de acampamento com a mesma frequência que ele e com quem eles se encontravam frequentemente no mesmo pelotão. Naomi vinha de uma família aparentemente grande, mas seu irmão e sua irmã eram mais velhos que ela e já haviam se mudado para o centro regional e moravam lá. O pai morreu. Naomi ficou com a mãe, que trabalhava como faxineira, e com a avó, que tinha mais de 100 anos de idade. A idosa, magra como uma bengala e usando um lenço branco como uma sombra, andava de um lado para o outro no chão. Ela não podia mais fazer as tarefas domésticas. Mas gostava muito das pessoas. Se alguém viesse visitá-la, ela se sentaria ao lado da pessoa e a ouviria. Dizia algo carinhoso para que o hóspede se sentisse bem. A própria Noemi não gostava de ficar em casa. E, depois de fazer as coisas que sua mãe lhe ordenava o mais rápido possível, ela saía correndo para ver um de seus muitos amigos. Quem quer que a chamasse primeiro, quem quer que viesse buscá-la, era com quem ela iria. As crianças brigavam para que Naomi ficasse com elas o dia todo, porque ela era sempre muito interessante. Ela inventava jogos emocionantes, inventava histórias para ouvir. Tinha mãos hábeis. Desde pequena, sabia preparar o jantar, limpar, lavar. Você poderia chamá-la para ir à sua casa e começar uma faxina geral e não seria chato, mas barulhento e divertido. E, no final, o apartamento ficava arrumado e os pais ficavam felizes. Mas quando Naomi ficou mais velha, os meninos começaram a apreciá-la pelo fato de que ela lhes permitia muito mais do que as outras garotas, ela não quebrava. Ela já estava se moldando mais rápido do que suas colegas, eles só tinham que invejar seus seios exuberantes e suas pernas finas. E, pouco a pouco, as meninas, antigas amigas, foram se afastando de Naomi, pois eram bastante infantis em comparação com ela. Mas os meninos estavam próximos agora e não conseguiam ficar longe.
Mas quando Naomi chegou ao acampamento, todos os outros deixaram de existir para ela. Só havia Herman para mantê-la por perto. Os outros meninos a olhavam com inveja, mas Naomi fez com que ninguém além de Herman tivesse a atenção dela. Juntos, eles fumavam na cantina do acampamento, aprenderam um com o outro a se beijar e, nos últimos anos de escola, entenderam a ciência do amor. Ao mesmo tempo, eles nunca falavam sobre o futuro. Herman nunca disse a Naomi que estava apaixonado por ela, que um dia eles se casariam. E Naomi não fazia exigências, essa era sua grande virtude. Herman era fácil e simples com ela. Mas ele sabia que, quando partisse para o exército, Naomi não seria fiel a ele nem por um único dia. Ela era tudo aqui e agora e não havia esperança de que ela esperasse por ele. Ele também culpava sua mãe por não ter feito nada para tirá-lo do serviço militar. Sempre havia um pouco de dinheiro em casa, do salário de uma mãe para outra, e não havia nada para presentear os médicos ou simplesmente passar um envelope para que descobrissem alguma doença que o impedisse de cumprir seu dever militar. A mãe sabia que o filho estava descontente com ela e, ao se despedir, seus olhos estavam suplicantes, como um cachorro pedindo perdão. Noemi não veio se despedir de Herman, ela não queria se sentar no círculo de amigos dele. Em poucos dias, ela seria vista na companhia de outro homem, e não queria que os companheiros de Herman a censurassem por sua infidelidade. O próprio Herman esperava o pior do trote de serviço e tudo o que ele acarreta. Mas nada de terrível aconteceu com ele. E, no devido tempo, ele voltou para casa são e salvo. Só que ele se tornou, talvez, ainda mais duro e cínico do que antes. Antes de tudo, ele queria fugir da vida que tinha tido até então. Mas ele sabia que não poderia fazer isso estudando. Estudar livros só o irritava, e ele percebeu que não era naturalmente capaz de limpar o banco do ensino médio por alguns anos, preparar-se para os exames e depois sair por aí com seu diploma, tentando conseguir um emprego em algum lugar. Algo mais tinha que acontecer. Mas ele não sabia o que. Ele merecia algo melhor do que o que estava ao seu redor, então deixou que o destino lhe desse uma chance. Ele conseguiu um emprego como segurança em um clube esportivo, tirou sua carteira de motorista e, mais tarde, fez um empréstimo para comprar um carro estrangeiro de segunda mão. Isso significou muito para sua mãe, que nunca tinha tido um carro antes, e a aparição do cavalo de ferro da família foi percebida por ela como uma transição para um novo nível de prosperidade. Herman deu a ela parte de seu salário, e sua mãe começou a economizar dinheiro aos poucos. Ela desejava ter um sonho para si mesma, com medo de respirar, para não espantar o sono. Herman se sairia bem, depois passaria para um emprego que pagasse ainda melhor, e então alcançaria patamares ainda maiores. Então ele teria dentes novos e talvez o suficiente para uma operação de neurocirurgia, e suas costas parariam de doer tanto. Não é bom começar o dia com um punhado de comprimidos para arruinar o resto de sua saúde. Herman se exercitava de graça na academia onde trabalhava. Seus músculos se destacavam, ele se bronzeava, e aqueles olhos brilhantes em um rosto moreno, aquele cabelo preto rebelde, deixavam as garotas loucas. Ele não havia procurado Naomi desde o seu retorno, e lhe disseram que ela estava morando com o filho de um ex-gangster cujo nome era um sussurro nos anos 90. Bem, que se dane. Herman tinha garotas, mas nenhuma fixa, o que os fez perceber desde cedo que não deviam nada um ao outro. Porque as garotas, embora jovens e bonitas, cada uma delas poderia arrastá-lo para o fundo do poço. Casar-se o mais rápido possível, ter um filho e começar a exigir tudo do marido, do zero, um apartamento hipotecado, arranjos de dar inveja aos outros, viagens para algum lugar na Turquia, quanto mais frio o hotel, melhor, e assim por diante, suas exigências se multiplicariam ad infinitum. Mas ele não ia desperdiçar sua vida trabalhando para uma daquelas galinhas sem cérebro. Que elas não contassem com isso. Porque todos os sonhos delas são, em geral, baratos. Ele sonhava com outro nível e outro tipo de dinheiro. Certa vez, quando um amigo o chamou para se apresentar no meio da multidão, ele aceitou o convite com entusiasmo, esperando que um milagre acontecesse e que, de alguma forma, ele fosse notado, e que o episódio fosse apenas o início de sua carreira. Mas não houve milagre. E ele recebia o dique da pouco,
como dizia um vizinho, um alcoólatra de boca aberta que Harry tinha esse apelido. Ele teve que aceitar um emprego de motorista com uma senhora pobre, na expectativa de uma mudança maior. Ela pagava muito mais do que ele recebia em seu clube. A senhora era uma pequena empresária, e ele tinha que levá-la pela cidade o dia todo, a fornecedores, clientes, advogados. Até agora, estava valendo a pena. Embora Herman tenha se sentido um pouco humilhado quando Sabrina entrou no carro e ordenou que ele a levasse. Não sou seu empregado, Herman queria dizer, mas se conteve e lembrou a si mesmo que era exatamente um empregado que não ia a lugar algum. Mas a situação piorou, Sabrina estava de olho nele. Será que ele realmente achava que se apaixonaria por uma tia com o dobro de sua idade? E não importava quanto dinheiro ela deixasse para ele no salão de beleza, ela não conseguia esconder a diferença de idade. Que tipo de futuro ele teria com ela, um marido em fuga, tentando fazer com que sua esposa ficasse feliz com ele, porque ele bicava a ração, quero dizer, desculpe, recebia dinheiro das mãos dela. Embora sua própria mãe provavelmente tivesse ficado satisfeita, ela achava que ele tinha se estabelecido bem. Herman se lembrou de que, em todos esses anos, sua mãe só havia tentado uma vez criar algum tipo de vida pessoal para si mesma. Um homem de meia idade apareceu na casa. Herman tinha então cerca de 12 anos, a idade mais repugnante. Ele odiava o tio Harvey por ter vindo morar com eles, e o apartamento ficou apertado. As lições tinham de ser aprendidas no quarto de sua mãe ou na cozinha. Porque na chamada ou sala de estar, onde ficava o sofá de Herman, o tio Harvey agora se sentava, assistia à TV, mascava cachimbos e o torcia por nós ruidosamente quando havia um programa esportivo no ar. E a atenção de sua mãe, como o próprio tio Harvey dizia, era pouca para Herman. Um dia, foi como se um demônio tivesse possuído o menino. Herman não conseguia se lembrar do motivo. Ele era caprichoso, insolente, no final, disse tantas coisas desagradáveis à sua mãe que o tio Harvey perdeu a paciência. Ele gritou que Herman tinha de ser expulso e que estava preparado para fazer isso ele mesmo. O menino teve uma verdadeira birra, com soluços e convulsões, e a pergunta pairava no ar, dele ou eu, e a mãe escolheu o filho em silêncio. Por alguns dias, ela ainda tentou encontrar um meio-termo, para de alguma forma reconciliar seus homens, mas Herman saiu de casa e ela teve que procurá-lo com a polícia. O garoto foi encontrado rapidamente, pois havia ficado com um de seus amigos. Mas quando ele voltou para casa, o tio Harvey havia desaparecido. E sua mãe nunca mais trouxe homens para casa ou os encontrou em qualquer lugar, nem mesmo de passagem. As mulheres deveriam servi-lo, e não ele a elas, era a convicção de Herman. Só assim tudo correria bem. Na realidade, essa vida, que ele imaginava como um ideal, só existia na tela, e ele pensava seriamente que seria um astro de cinema, acumularia dinheiro e depois, talvez, iria para o exterior, entraria no ramo de modelos. Mas, antes de tudo isso, ela estava tão distante quanto a lua e, até agora, não via quais medidas concretas poderia tomar para alcançar seu sonho. Talvez ela devesse ter ido para a capital, tentar conquistar um lugar para si mesma lá. Ele se despediu de sua antiga amante sem remorso e, sem poupá-la, aconselhou-a a se olhar no espelho com mais frequência e a não se apegar àqueles que tinham idade suficiente para serem seus filhos. A mulher chorou de humilhação porque ele havia acabado de lhe dar um anel de ouro com sinete. Mas Herman jogou na treliça, disse que não era um barão cigano e que não se deixaria enforcar com Tsatscami. Ao fechar a porta, ele ouviu Sabrina chorando. Mas ele não teve o menor sentimento de pena, apenas um estremecimento. Quando chegou em casa, ele estava prestes a entrar na internet para comprar uma passagem para Washington. Mas então recebeu uma ligação convidando-o para uma entrevista. Ele havia se esquecido de que seu perfil estava no HH. E então tudo mudou, e um homem mais velho, com lábios secos, ofereceu-lhe um emprego como motorista de sua esposa, para levá-la de vez em quando à loja. O salário que ele ofereceu era tal que Herman só conseguia engolir nervosamente. Por esse valor, era possível adiar a viagem. Os homens concordaram que Herman começaria a trabalhar no dia seguinte. O café da manhã para a família parecia uma espécie de ato sagrado. Tony havia dito isso.
Não havia estranhos à mesa àquela hora, nem mesmo os empregados haviam chegado ainda. Nathalie havia aprendido a cozinhar o que o marido gostava. Torradas com geleia de framboesa eram as mais fáceis. Quando ela cozinhava ovos em um saco, aprendia a recitar um poema sobre eles, cronometrando o tempo para que a clara engrossasse e a gema permanecesse mole. A parte mais difícil é fazer café. No fundo da turbina, é preciso colocar um dente de alho amassado e, por cima, açúcar de cana, e aquecer até que o açúcar comece a derreter, só então é possível adicionar café moído na hora e água. Nathalie se encolheu na primeira vez que Tony lhe mostrou a máquina. Será que ela realmente gostaria de respirar o cheiro de alho dos clientes dele o dia todo? Mas o café era realmente mágico, sem as notas de alho, como se tivesse sido preparado com algumas especiarias exóticas. John também saiu para tomar café da manhã. Ele estava indo para a faculdade em breve e, à mesa, já estava arrumado, de terno e gravata. Mas ele não prestou atenção no que estava comendo, acenou distraidamente para a família e voltou a mergulhar em seu smartphone, e a internet lhe deu durante a noite algumas notícias em seu campo científico. Tony, por outro lado, era um sibarita. Ele quebrava um ovo com uma colher de prata especial, verificava se estava bem cozido, saboreava cada gole de café. Normalmente, nesse momento, ele contava a Nathalie o que havia chegado em sua loja. Todos os itens eram únicos. Uma mesa do século XVIII que pertenceu a um personagem famoso. Em seguida, havia uma excursão histórica e, graças ao marido, Nathalie aprendeu muitas personalidades que não eram mencionadas nos livros de história, mas que eram extremamente interessantes. Mas, dessa vez, Tony não falou apaixonadamente sobre a cadeira de dama de honra de Maria Antonieta, mas disse a Nathalie de forma despreocupada: "Sabe, minha querida, eu contratei um motorista para você." A jovem levantou as sobrancelhas de surpresa. Por quê? Foi então que John interrompeu a leitura de outro artigo científico. Nathalie quase nunca sai de casa e, se ela precisar ir a algum lugar, eu mesmo posso levá-la. Honey, Tony olhou para a torrada e decidiu que mais algumas colheres de geleia não fariam mal. Você chega da faculdade na hora do almoço e Nathalie já chamou um táxi várias vezes pela manhã. Ela precisa comprar todas aquelas plantas pelas quais está ficando louca. Tony sorriu paternalmente e deu um tapinha no braço da esposa. Vamos lá, querida, não tenho nada contra você. Adoro que você esteja tão interessada em tudo isso. Então, John, de repente descobrimos pela manhã que a feira está vendendo um miscanthus ou uma variedade rara de rosa que o jardim de Natasha não pode dispensar. Então, um táxi, uma viagem pela cidade. Estou preocupada. E agora terei alguém para pagar a viagem de Natasha. Mas essa pessoa terá que pagar um salário. Para quê e esse tipo de dinheiro? Nathalie olhou para o marido. Ela sempre foi hipnotizada por aquele momento. Um tom tão puro de esmeralda que ela nunca tinha visto antes. E aqueles cílios longos e esvoaçantes. O que mais importa para mim é que não estou preocupado com você. Ela podia sentir como a voz dele soava falsa, mas Nathalie não percebeu nada. E sim, há mais uma coisa. Estamos falando de um homem muito jovem, da sua idade. E eu gostaria de ajudá-lo. Ele está economizando dinheiro para a escola. Acho que aqui, em nossa casa, ele não terá muita pressão, poderá trabalhar meio período e estudar em um centro de ensino à distância. Nathalie pegou a cafeteira para servir uma segunda xícara ao marido. Tenho certeza de que ele tomou 2 antes do trabalho. Depois de alguns minutos, a conversa foi esquecida até a noite. Os dias estavam quentes e Nathalie gostava de trabalhar no jardim até o sol se pôr. Dessa vez, ela decidiu transplantar as rosas e deixá-las florescer ao longo do caminho. Ela não tinha ouvido quando Tony voltou, pois estava de joelhos arrumando o arbusto no buraco que havia cavado. Sua calça jeans manchada, o rosto suado, a mão enluvada ajeitando o cabelo, ele era uma beleza. Tony, como se viu, não estava sozinho. Este é Herman, seu motorista pessoal, disse ele, e virando-se para o jovem acrescentou com uma risada: espero que Nathalie Sergerna fique satisfeita com você. Nathalie se levantou lentamente, endireitando as pernas rígidas. Herman olhou para ela como se não houvesse mais ninguém além dela e dele.
E Natalie corou. Ela sentiu instantaneamente que sua camisa estava suando, que ela havia esquecido a maquiagem há muito tempo, e por que ela usaria maquiagem quando mal saía de casa? Em suma, ela parecia uma garota vulgar comparada a ele. Herman olhou para sua nova amante. No entanto, ele não suportava tal definição. O que era ele, um escravo? Ele olhou para a esposa do homem que o havia contratado. E pensou como era raro encontrar mulheres como aquela. Com olhos tão ingênuos quanto os de uma criança. Corando ao ver homens estranhos e atraentes, e completamente inconscientes de seu próprio valor. Natalie aproveitou a primeira desculpa para entrar sorrateiramente em casa. Por que Tony tinha que inventar tudo isso? A única maneira de recuperar tudo isso era não ir a lugar nenhum. Então Tony perceberia que ela não precisava de um motorista particular e o jovem desapareceria de sua vida como se nunca tivesse existido. Mas, à noite, quando o marido estava deitado ao seu lado, pela primeira vez, pareceu-lhe que havia algo de antinatural nisso. Era a primeira vez que ela sentia tão intensamente a diferença de idade entre eles. Ela não sabia por quê, mas chorou em silêncio, escondendo-se no travesseiro e sentindo pena de si mesma. No dia seguinte, Natalie se certificou de que não veria o novo motorista. Ela não havia ligado para ele, não estava indo a lugar nenhum. Mas antes de sair para o jardim para terminar o que não tinha tido tempo de fazer ontem, ela passou um tempo excepcionalmente longo em frente ao espelho. Ele trocou 2 camisas e finalmente optou por uma camisa xadrez. Amarrou um lenço no cabelo, depois o tirou, colocou um chapéu de abas largas e o deixou de lado. Finalmente, soltou o cabelo, apenas nas laterais da cabeça com grampos, de modo que caísse sobre os ombros, mas não sobre o rosto. O dia ensolarado estava ameno, mas não quente, e Natalie estava pensando na composição das rosas, se deveria acrescentar rosas cor-de-rosas brancas e vermelhas escuras ou não, quando ouviu a voz de um homem atrás dela. Você tem que fazer tudo isso sozinha? Ela se virou impulsivamente. Atrás dela estava o jovem Herman. Ele havia se aproximado sem ser ouvido. Havia empregados na casa, é claro. Uma mulher cozinhava, outra limpava e havia um jardineiro. Mas todos eles se comportavam de maneira muito diferente, percebendo sua posição. E não sei o que. Herman enfiou os polegares nos bolsos da calça jeans, mexeu-se levemente sobre as meias e olhou para ela com um sorriso. Para onde estamos indo? Ele perguntou. Ela estava confusa. Sim, mais ou menos, e você pode ficar livre hoje à noite, e eu acho. Vou precisar de você, ela adivinhou rapidamente, no fim de semana, na sexta-feira. Não por muito tempo. O que você está fazendo hoje? Ele perguntou, e novamente ela teve a sensação de que ele não era um motorista, mas um jovem que ela havia conhecido por acaso e gostado. Ela queria dizer que trabalharia aqui por mais ou menos 1 hora, depois John voltaria, eles almoçariam juntos, e ela estaria em algum lugar no quarto com seu laptop, acessando suas redes sociais favoritas, lendo alguma coisa, e depois faria um sanduíche, tomaria uma xícara de café e assistiria a um filme. 1 ou talvez 2 até que Tony voltasse. Eles sempre jantavam juntos. Não era incomum que seu marido a convidasse para sair à noite, mas ela o avisava com antecedência. Natalie, você gostaria de ir ao teatro em um dia como hoje, para uma estreia? O cantor que você sempre ouve está vindo nos visitar. Você quer ir a um show? Vou comprar os ingressos. Natalie adorava esses passeios, como ela os chamava. Ela até gostava de se vestir bem. Ela tinha o tipo de guarda-roupa que seria adequado para uma mulher mais velha. Mas o próprio Tony a levava para as lojas e chamava a atenção de Natalie para esta ou aquela coisa de que ela gostava. E quando a mão dela involuntariamente pegava alguma coisa juvenil, um vestido ou uma blusa frívola, ele balançava as sobrancelhas para avisá-la de que era uma coisa sem graça, de mau gosto, que não valia a pena experimentar. No final, ela estava vestida de acordo com os desejos dele, mas tão bem. Ela percebeu os olhares de avaliação das mulheres, mas não havia nada para notar, exceto invejar sua juventude e seus banheiros caros. E sim, em sua vida, na qual havia tão poucas impressões, cada apresentação se tornava um evento, cada concerto provocava emoções vívidas.
Mas agora Nathalie percebeu que não podia contar a esse rapaz sobre seu estilo de vida recluso. Ele não entenderia como ela conseguia matar o tempo dessa maneira. Então ela deu de ombros, como se quisesse que ele soubesse que não tinha nada de especial planejado para hoje. Vamos ao calçadão, ele sugeriu. Como você pode ficar em casa em um dia como hoje? Na verdade, não havia um calçadão na cidade. Mas havia um canto arborizado onde haviam colocado caminhos que levavam até o reservatório, que, como sempre, eles chamavam de o mar. Havia uma praia na beira da água e um beco acima dela. Os pinheiros cresciam nas laterais, e você podia se sentar nos bancos e admirar a vista. Ela ficava lotada apenas no verão, mas agora, em maio, quando a temporada de praia ainda não havia começado, e mesmo em plena luz do dia. Hermann segurou a mão dela enquanto desciam os degraus até o beco. E Nathalie se sentiu uma completa idiota. Mas não por ter concordado em ir, mas por ter ficado em casa a maior parte da primavera, por ter se esquecido da transitoriedade da vida e por tantos dias maravilhosos terem escapado por entre seus dedos. Fale-me sobre você, perguntou ela a Hermann. Nathalie evitou olhar para o rosto dele, com medo de corar novamente. Houve um momento de pausa. Acho que, e não será muito difícil para você trabalhar para nós, você poderá estudar, murmurou ela, parecendo fora de lugar. Ah, disse ela finalmente, estou entendendo. Você é o tipo de pessoa que... Se sua casa pegasse fogo, você ligaria para os bombeiros e perguntaria se eles poderiam fazer a gentileza de vir se estivessem passando por aqui? A frase não era de sua autoria, ele a leu em um livro. Mas foi útil. Nathalie ficou olhando para ele por alguns segundos e depois riu. Sim, eu sou assim, ela admitiu, sou mimada, sim. Talvez se eu tivesse que lutar pela minha vida, eu não seria tão educada. Eu saberia como fazer as coisas do meu jeito. E ali, além daquele promontório, fica nosso acampamento, disse ele, não sei se está aberto agora ou não, mas eu costumava passar os verões lá. Você não foi, não é? Ele balançou a cabeça com pesar. Meus pais não me deixavam ir a lugar algum sem eles. Não, eles costumavam me levar a algum lugar, mas é um longo verão. Quando voltamos, estou sozinho novamente, sem meu irmão, sem minha irmã. Você gostou do acampamento? Ou você era tão casual e natural? Não havia turnos, ela deu de ombros, mas às vezes os monitores eram legais, e isso era legal. É claro que ele não lhe contou sobre Naomi, com quem cada turno se tornava legal. De repente, Hermann sentiu uma forte pontada de saudade. Será que Naomi permaneceria fiel ao seu bandido por toda a vida? Não poderia ser, ele a conhecia muito bem. Mas a garota sentada ao lado dele tinha outras histórias para contar. E ela começou a se lembrar de incidentes engraçados, histórias de acampamento e aquelas histórias assustadoras com as quais eles costumavam se assustar antes de ir para a cama. Era tudo puro jardim de infância, mas ele podia dizer que ela estava fascinada por essas histórias. Droga, será que ela ficou trancada a vida inteira? O dia, que Nathalie não esperava que fosse nada de especial, passou voando tão imperceptivelmente como se fosse apenas alguns instantes. Eles foram até a água e Nathalie tirou os sapatos e andou descalça pela margem. Ela queria subir, mas havia muitas agulhas de pinheiro velhas nos caminhos, as agulhas picavam seus pés e ela teve que calçar os sapatos. Depois, eles se sentaram em uma sorveteria onde não havia outros clientes além deles. Não havia guloseimas aqui, mas fazia muito tempo que Nathalie não comia bolas de sorvete cremoso e suco de laranja daquele jeito. De repente, ela se sentiu tão confiante e conversou tão facilmente com aquele homem pouco familiar, como se ela e Hermann se conhecessem desde a infância. Ele estava atrasado para o almoço, John já tinha feito um lanche rápido e agora estava trabalhando em seu escritório. Nathalie se perguntou como iria contar ao marido onde estava. Antes, ele voltava de todas as viagens com algo para comprar, ou do cabeleireiro com um novo corte de cabelo, ou do dentista com um dente consertado. E agora? Ela se sentia como se estivesse segurando um enorme balão por um fio, que estava prestes a levantá-la no ar e levá-la embora. Mas Tony não entenderia de jeito nenhum. E, inconscientemente, ela sentiu que seu marido não iria gostar.
O monumento, ele sussurrou, há uma linda escultura nova no calçadão, e eu fui vê-la. Sim, assim. Mas ela sabia que só falaria sobre isso se o marido perguntasse. Mas ela não conseguia pensar em uma desculpa melhor do que o monumento. E Tony ficou atormentado ao perceber, tardiamente, que sua parceira havia lhe dito que tudo aconteceria sob sua supervisão na casa e que a propriedade estava cheia de câmeras de vídeo. Mas só agora ele se deu conta de que os jovens poderiam ir para outro lugar e ele não saberia de nada. Agora ele não precisaria contratar um detetive, não é mesmo? E é embaraçoso e humilhante. Herman, quando chegou em casa, ficou parado por um longo tempo em frente a uma cômoda barata, olhando para si mesmo. Ele havia se proposto a uma presa, e não tinha dúvidas de que ela não lhe escaparia. É verdade que ele precisaria de dinheiro, mas não dos pequenos trocados que tilintavam em seu bolso. Ele estremeceu ao pensar no banco e nos empréstimos. Mas sua mãe parecia ter algum dinheiro reservado. Agora eles se viam todos os dias. Nathalie nem mesmo lhe dizia para onde queria ir, Herman inventava tudo. Ele conhecia bem a cidade e seus arredores, e escolhia lugares onde havia poucas pessoas. Ele não queria arruinar a sua reputação ou a de Natasha ainda. Seus passeios juntos pouco se assemelhavam aos de uma senhora rica com seu motorista. Era muito mais fácil tomá-los por um casal feliz. Herman olhou ao redor. Ele não havia pensado em tal opção antes, mas agora isso lhe ocorreu. Uma esposa abastada poderia ser um trampolim para uma carreira que lhe faltava. Ao mesmo tempo, Herman não queria parecer aos olhos dos outros como um Alfonso. Ele não gostaria que todos ao seu redor pensassem que ele havia sido o comprado. Foi por isso que ele deixou seu empregador anterior e se arrependeu de ter tido relacionamentos com mulheres mais velhas. Mas Nathalie tinha a idade dele e o olhava com olhos tão arrebatadores que o próprio Herman sentiu que estava mudando até certo ponto. Ele se tornou menos cínico perto dela, mais gentil, querendo sinceramente agradá-la. Antes, ela vivia tão retraída que só agora estava descobrindo esse parque pitoresco nos arredores da cidade, onde cisnes nadavam no lago, havia atrações despretensiosas e um café tranquilo, afogado em vegetação, onde um jovem violinista tocava, e no telhado da parte histórica da cidade havia um gazebo. Às vezes, porém, Nathalie e Herman iam a um viveiro ou a uma loja para comprar plantas para o jardim. E então eles as plantavam a 4 mãos. Herman sempre saía pouco antes de Tony voltar, e Nathalie esperava ansiosamente pelo dia seguinte. Ela nunca havia tido uma vida tão completa e interessante. E não apenas por causa dos cantos e recantos da cidade que seu parceiro lhe abriu, mas também porque, pela primeira vez na vida, ela havia se apaixonado. E ela acreditava que o sentimento era mútuo. Pela primeira vez, ela começou a se esquecer de que Juan também morava na casa. Agora ela jantava com frequência em outro lugar, e não sabia se os criados haviam chamado seu parente para a mesa ou se haviam se esquecido dele. E John era um homem que nunca se lembrava dela. Mas foi ele quem se aproveitou de um momento em que não havia ninguém em casa, foi até a jovem e disse: Nathalie, você tem alguns minutos? Eu queria lhe dizer que o Tony está incomodado com suas ausências. John nunca tinha visto aquele olhar nos olhos dela. Ela o estava encarando, até mesmo de forma um pouco desafiadora, e ele sabia que havia uma barreira em sua alma, um muro do qual ela não queria sair. Do que Tony poderia reclamar? Ele mesmo me contratou como motorista para que eu não ficasse entediado em casa. Assim, eu posso estar em algum lugar. E você também deveria. Sentada aí, presa, em um dia tão bonito de primavera. Você quer que eu vá com você? John viu os olhos dela brilharem e suspirou: seja cuidadosa e discreta e se puder. Tony a ama muito. Sim, ele ama, ele se importa. Nathalie parecia irritada, isso é o que eu ouvi dos meus pais. E eles nunca perceberam que isso não era suficiente, que às vezes esse afeto fazia com que você quisesse enfiar a cabeça em uma forca. Ela saiu do quarto com pressa. Percebeu que ela e Herman ainda não tinham tido uma única conversa franca e que ela poderia estar errada sobre os sentimentos dele. O que significava que nada havia sido decidido ainda e que ela poderia ter que ficar com o marido.
E como John havia notado que Tony estava chateado, isso significava que ela realmente havia ido longe demais em sua frivolidade e deveria ter salvado a vida do marido. Herman, por outro lado, estava hesitante por outro motivo. Ele tinha visto os olhos de Natalie, sabia que, se a chamasse, ela deixaria o marido por ele, mas, droga, ele lamentava perder sua liberdade. Ele não tinha medo do marido de Natalie, pois Natalie é apenas um velho que pedirá imediatamente o divórcio da esposa traidora. Era importante que a jovem recebesse sua parte, e quanto mais, melhor. Mas mesmo que ele não registre oficialmente o casamento com Natalie, ela tem um caráter tal que vai querer viver em uma família de verdade. Passar as noites juntos, dormir juntos, abraçar-se juntos. Ela vai querer e exigir fidelidade, o que ele dificilmente é capaz de oferecer. Quando ele não via Naomi por longos períodos de tempo, ficava louco de vontade de vê-la. Havia algo especial nela que ele não conseguia expressar em palavras, mas que se encaixava perfeitamente nele. Ele nunca havia conhecido outra mulher como ela. Eles se viam de vez em quando. Naomi ficava no apartamento de outra pessoa. Ela não ficava há muito tempo, sempre saía rapidamente. E sim, era aí que ele tinha medo, embora escondesse isso. Mas um dia ele disse a ela: "Você vai me colocar em um convento. Vou levar um tiro do seu valentão." Naomi já havia se vestido e estava arrumando a maquiagem em frente ao espelho. "Eu deveria ter chegado a tempo de você se tornar como ele, então eu teria me casado com você", disse ela com uma leve careta, "mas não. Gosto de um pouco de risco em minha vida, como pimenta em um prato. Portanto, você tem a melhor escolha. Eu traio meu marido por você, e não o contrário." Herman imaginou o ridículo que teria de suportar de Naomi quando ela descobrisse que ele era casado. Então ele adiou a conversa com Natalie. Uma semana, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, foi dado outro prazo. Mas chegou o dia em que um dos amigos de Tony lhe perguntou: "Você contratou um jovem amante para sua esposa? Você não consegue se virar sozinho?" O Walker estremeceu como se tivesse levado um golpe. A senhora era conhecida por sua franqueza e determinação, nunca poupando os sentimentos de ninguém. "O que o faz pensar assim?" perguntou ele. "Bem," ela sorriu, "outro dia eu vi um jovem casal em um café. Sentados, rindo, alheios a qualquer pessoa ao redor deles. Aparentemente, eles têm um relacionamento mais íntimo, eles se entendem meio que sem querer. E ele, o velho tolo, esperava que houvesse câmeras de vídeo em toda a casa, que o relacionamento entre sua esposa e o motorista estivesse sob seu controle. Ele acreditava em seu coração que não haveria relacionamento, que sua Natalie passaria no teste. E agora era como se ele tivesse mergulhado seu rosto na lama. Quantas pessoas mais viram Natalie saindo com Herman? Quantas vezes mais Tony ouviria sobre como os chifres de seu galho se encaixavam? Ele chegou em casa cedo naquele dia. Natalie não estava, e o Walker andou pela casa de janela em janela, depois desceu as escadas e caminhou rapidamente pela entrada da garagem até o portão para esperar o carro aparecer. Natalie e Herman chegaram um pouco antes do horário em que ele normalmente voltava. O jovem puxou o carro até a garagem. Natalie o acompanhou até a saída. Mas ela não se atreveu a beijá-lo, provavelmente porque tinha medo de que os empregados que estavam na janela pudessem vê-lo. Tony manteve os olhos fixos na mão do motorista enquanto sua esposa a acariciava gentilmente. Naquele instante, ele percebeu que tudo o que lhe havia sido dito era verdade. O Walker raramente perdia a paciência. Todos ao seu redor o consideravam um homem extremamente contido, que sempre soube como se manter sob controle e nunca levantou a voz, não importava o que acontecesse. Quando uma pessoa assim perde a paciência, é assustador. Natalie abriu a porta da frente e imediatamente viu seu marido. Era como se a jovem tivesse se deparado com uma parede invisível. "Venha comigo", disse Tony casualmente. Ele se dirigiu para o quarto dela com um passo rápido e arrastado, e ela mal conseguia acompanhá-lo, imaginando sobre o que seria a conversa e o que ela diria se. Ele fechou a porta do escritório atrás dela e lhe fez a mesma pergunta: "Onde você esteve?"
Ela e Herman tinham ido ao cinema, em um cinema pequeno e fora de mão, e Natalie decidiu ficar o mais próximo possível da verdade. Na estreia de um filme. Ah, é? Um filme tão bom que você correu para vê-lo sozinho, sem mim? Amanhã é sábado, poderíamos ter ido juntos. Desculpe, não pensei nisso, Natalie murmurou, achei que você tivesse outros planos para o fim de semana. Eu queria. Qual é o nome do filme? Eles não estavam na estreia com Herman, não se importavam com o que estavam assistindo. Estavam exibindo um filme antigo. Mas agora Natalie estava tentando freneticamente se lembrar do que estava passando nos principais cinemas. Acho que, e ela disse o nome do filme, mas não tinha certeza absoluta de que estava passando no Cosmos naquele dia. Acho que quando eles estavam sentados no auditório, o motorista ficou no carro. Natalie não sabia o que dizer. Ela sentiu que seu marido sabia de alguma coisa. Sim, de fato ele também disse que queria ver aquele filme. Por que ele deveria ficar entediado no carro por 2 horas? Ele também pegou o ingresso. Por que ele perderia isso? Tony repetiu quase silabicamente. Ele deu 2 passos em direção a Natalie e começou a dar tapas em suas bochechas. Quando ela recuou, ele agarrou seu cabelo com uma mão e continuou a bater nela com a outra. Natalie chorou como uma criança, soluçando de medo e tentando empurrar o marido para longe. Mas ele mesmo a empurrou para longe com escrúpulos, como se ela fosse uma coisa. Natalie saiu correndo do estúdio. No corredor, ela esbarrou em John. Normalmente, ele estava absorto em seus próprios pensamentos, alheio ao que o cercava. Mas então ele agarrou as mãos dela. O que há de errado com você? Natalie imaginou a aparência dele naquele momento. Desalinhado, com as bochechas queimando, lágrimas, ranho, um botão rasgado na gola do vestido. Ele me bateu, ela chorou. Seu marido? John ficou surpreso, ele nunca imaginou que Tony levantaria a mão contra uma mulher. Quem faria isso? Eu não vou deixar que ele a machuque. Ele está no quarto dele? Natalie assentiu com a cabeça, mas assim que John desapareceu no escritório de Walker, ela tomou uma decisão. Saia daqui. Ela ligaria para Herman agora, pois tinha o número dele, para buscá-la. Se seu marido tivesse feito isso com ela, ela não ficaria mais aqui. Chega de fingir e mentir. Natalie estava em tal estado que nem se preocupou em fazer as malas. Sua bolsa, na qual ela colocou apressadamente o passaporte e o dinheiro, foi suficiente. 5 minutos depois, ela estava correndo pelo caminho que levava à porta. Ela caminhou pela rua e discou um número. Venha me buscar imediatamente, ele ordenou a Herman. Não, eu não, e eu. Vou esperar por você no parque próximo à nossa casa. Venha mais tarde em seu carro e eu lhe contarei tudo sobre isso. Ele levou cerca de 40 minutos para chegar ao lugar que ela havia indicado. Herman adivinhou o que havia acontecido. Natalie não era Naomi, então deveria ser fácil para o marido desmascará-la. Herman sorriu e começou a pensar no que fazer naquela situação. Natalie não percebeu de imediato. Ela apenas ficou olhando para o carro estrangeiro, velho e desconhecido. Herman abriu a janela e a chamou. Depois, eles seguiram viagem e ele ouviu a história confusa dela. É claro que ele já havia adivinhado tudo. A única coisa que ele não imaginava era que o velho a deixaria ir. Afinal de contas, ele o havia subestimado. Para onde você quer ir agora? Perguntou Herman a Natalie. Ela hesitou por um momento. Ela pensou que agora ele assumiria a responsabilidade por ela. Mas ele deve ter pensado que ela mesma tinha algum plano. Ela encolheu os ombros, desamparada. Vou lhe dizer uma coisa, disse Herman, moro em um pequeno apartamento com minha mãe idosa. Não posso levá-la para lá. Vamos encontrar um apartamento para você agora e depois resolveremos tudo com calma. Você fugiu sem levar nada com você. Documentos e dinheiro, Natalie chorou novamente. Isso é bom, Herman suspirou aliviado, não há problema em encontrar Ata, nós encontraremos algo. E,
Com certeza, em poucas horas Natalie estava entrando no apartamento onde eles estavam hospedados. Era uma casa nova, perto da floresta, eles podiam ver o rio da janela, os reparos tinham sido feitos com cuidado e amor, como eles dizem, para eles mesmos. Todos os móveis e eletrodomésticos estão lá, disse a mulher que lhes mostrou o apartamento. Natalie afundou no sofá. Herman foi até ela, pegou a bolsa de suas mãos e perguntou: "Você tem o dinheiro do cartão?" "Dinheiro? Pode ser. Vou pagar o mês agora." Natalie apenas assentiu com a cabeça. Ela desejava que sua tia fosse embora logo para que ela pudesse ficar sozinha com Herman. Ela esperou que ele dissesse alguma coisa sobre o casamento, esperando que ele a assegurasse de que aquela cena terrível nunca mais aconteceria, que ele seria capaz de protegê-la do marido. Mas Herman continuou falando com a proprietária e, ao mesmo tempo, o telefone na bolsa de Natalie tocou. "John." Ela não atendeu imediatamente, quando o fez, havia um medo involuntário em sua voz. "Sim." "Natalie, Tony e eu tivemos uma longa conversa, embora eu admita que queria matá-lo na hora, no início." "E o que ele fez?" Seu coração se encolheu. John também fez uma pausa por alguns segundos. Mas quando ele falou, sua voz soou calma. "Ele lhe dá o divórcio." "Ele lhe dá o divórcio, diz que isso tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele é velho demais para você." "A questão não é essa." Natalie exclamou em desespero, "Um homem pode ter qualquer idade. Simplesmente aconteceu. Eu nunca o amei. Eu só era boa para ele. Eu me casei com ele, não sei por quê. Não, sei que meus pais me convenceram a fazer isso." "Eu entendo", disse John, "eu entendo. Mas você, com seu temperamento. Quando vocês se divorciarem, provavelmente será mais fácil, não é?" "Sim", ele concordou, "acho que sim." "Sim." "Você vai dar entrada no processo? Ou devo deixá-lo fazer isso?" "Deixe que ele faça isso e eu assino", disse Natalie, "apenas me diga onde tenho que ir e quando." Quando terminou de falar, ela andou pelo apartamento, ao qual ainda não havia se acostumado. Ele levou um tempo para se acostumar. Não havia uma migalha de comida. Natalie queria um café forte, mas teve que ir à loja para comprar café, açúcar e pão. Herman olhou interrogativamente. "O Tony vai me dar o divórcio", disse Natalie, "e, além disso, você sabe onde posso comprar café aqui perto?" "Espere", ele gesticulou para ela enquanto pegava a bolsa, "o divórcio já está feito, seu marido daria a você de qualquer maneira, para onde ele vai?" "Eu quero lhe perguntar sobre a partição." "O que você recebe? Você tem um acordo pré-nupcial?" "Não me lembro", ela sorriu confusa, "então não me interessei. Acho que assinei alguns papéis. Meu pai conversou com Tony sobre colocar uma quantia de dinheiro em meu nome como uma espécie de seguro. Mas eu nem sei quanto." "Você não é uma mulher de negócios, não tem um emprego, o que vai fazer para viver?" "Conversei com Tony muitas vezes sobre um emprego, mas ele sempre foi contra. Ele me perguntou o que eu estava perdendo em casa. Ele disse que talvez chegasse um momento em que eu teria de sair e trabalhar em algum lugar. Mas Deus me livre. Nesse meio tempo, eu poderia me mimar ou melhor, ele queria me mimar." Natalie ficou envergonhada e em silêncio. Herman ergueu as sobrancelhas. "Eu sei que meus pais me deixaram uma herança." Natalie tentou adotar um tom de negócios, "então, de qualquer forma, não serei pobre. Mesmo que o Tony não me dê um centavo. Vou fazer alguns cursos. Depois vou me sustentar sozinha. Não tenho mais ninguém com quem contar, estou por minha conta." Era impossível ficar em silêncio, e Herman deixou claro que não a abandonaria e que, é claro, a apoiaria. Eles foram até a loja mais próxima e compraram tudo o que precisavam. Herman sugeriu que Natalie combinasse com seu marido quando ela poderia pegar suas coisas. "Não quero voltar para lá", ela estremeceu, "prefiro comprar coisas novas. Não preciso de tanta coisa assim." Ele apenas suspirou. Os hábitos de Natalie ainda eram bárbaros.
Mais nada, talvez não fosse tão ruim e ela pudesse receber uma quantia decente do marido. Ainda bem que ele havia trazido o dinheiro, ela poderia esperar que ele fosse um cavalheiro. Onde ele conseguiria o dinheiro para vestir uma mulher do zero? Você não pode ir ao mercado com Natalie, ela provavelmente tem suas próprias lojas favoritas. Naquela noite, ele ficou acordado por um longo tempo, pensando no que fazer em seguida. Ele se convenceu de que deveria comprar um bilhete de loteria, ou seja, casar-se com Natalie. Porque ela não poderia proteger seus próprios interesses, e ele poderia fazer isso por ela. E então, contando com o dinheiro de sua esposa, ele poderia dar alguns passos na vida. Ele não queria se amarrar desesperadamente, mas repetia mentalmente para si mesmo que um divórcio seria possível mais tarde, se não houvesse filhos em comum. Nesse meio tempo, ele não poderia encontrar uma opção melhor do que Natalie? Ele só precisava descobrir exatamente quanto dinheiro ela tinha e com quanto dinheiro ele poderia contar de Walker. Tudo isso foi revelado em uma semana. Descobriu-se que seus pais haviam deixado para Natalie dinheiro suficiente para comprar tudo o que ela possuía, inclusive um apartamento. E, é claro, após o divórcio, ela também receberia muito. Herman pediu Natalie em casamento. Posso imaginar como foi estranho o seu primeiro casamento, disse ele, uma noiva que não tem sentimentos pelo noivo e só aceita para agradar aos pais. Será diferente para nós. Os olhos da jovem brilharam como nunca antes e ela concordou com tudo o que Herman sugeriu. É claro que eles não organizariam uma comemoração luxuosa. Mas uma noite em um restaurante seria imprescindível. Natalie não tem ninguém para convidar, só John? Bem, ele apresentará aos amigos dele. Vai ser divertido. Dê a ela o dinheiro para o restaurante, mãe, disse Herman a Valentina Sergeyevna. Ela apenas acenou com as mãos em confusão. De onde? Tudo bem, não seja mesquinha. Eu sei que você tem economizado com seu cartão. Onde está o cartão? É para tratamento médico, Beth não conseguiu terminar. Vamos lá, para que você precisa de tratamento? Você viverá mais do que todos nós. Herman ergueu o dedo dizendo, eu sei, e tirou uma pequena caixa de joias do guarda-roupa. Lá, no fundo, havia um cartão bancário. Acho que você tem o código PIN, disse ele, não estou enganado, estou? Herman, disse a mãe em uma voz suplicante, tenho uma consulta no dentista nessa semana. Queria fazer uma dentadura. Bem, você terá que remarcar, só isso. E então você economizará o quanto precisar. Venda a casa. Para que você precisa dela? Natalie e eu não vamos para lá, e você já está com dificuldades. Quanto você conseguiria por ela? É um terreno e um galpão onde você guarda suas paz. Não há nem mesmo uma cerca decente. Mas Herman não estava mais ouvindo. Ele sacou tudo do seu cartão no caixa eletrônico. E balançou a cabeça. Sua mãe havia economizado, e ainda assim ele tinha que adicionar mais, para ter o suficiente para uma boa mesa no restaurante e para o álcool. John se recusou a vir. Você está com raiva de mim? Por alguma razão, Natalie achou isso especialmente doloroso de suportar. Não, não estou. Eu só não sei como. Sempre me sinto desconfortável em companhias estranhas. Prefiro vir e parabenizá-lo mais tarde. Mas Herman recebeu um telefonema de Naomi perguntando a ele. Afinal, você vai se casar? Você pode, mas eu não posso? Ele respondeu no tom dela. Pelo contrário, estou esperando que você me convide para o casamento. Mas você tem que ser convidada junto com seu marido. Como você vai explicar isso ao seu bandido? Meu marido está no hospital. Pedras nos rins. Os bandidos também têm. Então, por enquanto, serei minha própria chefe. Se quiser, organizamos uma despedida de solteiro ou uma despedida de solteira, e ela riu. Em resumo, eu o ajudarei a dizer adeus à sua solteirice. Herman não conseguiu dizer não. E a desavisada Natalie se sentiu verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. Ela foi às compras.
Era assim que ela se chamava. Ela saiu de casa e vagou pelas ruas, admirando a cidade, estudando-a. Ele era fascinado pelas coisas mais simples. Ficava fascinada com as coisas mais simples, uma fonte no parque, pombos voando na praça, uma cafeteria aberta de onde saía o aroma de café e doces. Ela não sabia os preços e, nas lojas, muitas vezes se metia em problemas, aceitando o que os vendedores insistentemente lhe ofereciam e depois se culpando por gastar muito dinheiro. Ela assinou os papéis do divórcio, mas não retornou ao seu nome de solteira, ela logo assumiria o nome de Herman de qualquer maneira. Eles deram entrada no cartório e o dia do casamento foi marcado. Nathalie estava encantada com seu vestido. Creme, de renda, combinava perfeitamente com ela. Ela mesma fez a maquiagem e o cabelo. Ao se olhar no espelho, Nathalie percebeu que parecia tão jovem como se tivesse acabado de completar 18 anos. Elas haviam combinado de se encontrar à tarde, mas o restaurante estava reservado para a noite. Para passar o tempo, junto com os amigos de Herman, eles foram para o campo. Decidiram tirar fotos, uma espécie de piquenique. Sim, tudo era muito diferente do primeiro casamento de Natasha, tão primitivo. Então, a garota se preocupou com seu vestido com cauda e lembrou-se de cuidar dele. Sentar-se com cuidado, levantar-se. Deus não permita que ela deixe cair comida em seus joelhos. E agora Nathalie estava chapinhando na água, e seu cabelo balançava ao vento, e ela se sentia tão feliz. E eles chegaram ao restaurante em uma companhia tão alegre, como se não fosse um casamento, mas uma festa de estudantes. Nathalie abraçou a mãe de Herman. Ela já tinha visto Betty antes, mas o primeiro encontro tinha sido breve. Mesmo assim, Nathalie olhou para a sogra como se estivesse se lembrando de algo. Naomi foi a última a chegar. Ela saiu do carro com um vestido preto justo e um buquê de rosas. E, como sempre, a partir daquele momento, todos olharam para ela. Foi Naomi quem pareceu não notar ninguém. Ela entregou as rosas para Nathalie e depois olhou para Herman. Parabéns. Do fundo do meu coração, eu lhe desejo uma longa, longa felicidade. Ninguém, exceto Herman, percebeu o sarcasmo em sua voz. Era tão sutil e tão inexprimível. Obrigado, ele respondeu no tom dela. Quem era aquele? Nathalie perguntou um pouco mais tarde, depois que Naomi tinha ido embora. Um antigo colega de classe, ele respondeu. Felizmente, não houve nenhuma competição tradicional ou algo do gênero, Nathalie teria ficado envergonhada de se envolver em tudo isso. Apenas uma refeição, seguida de música ao vivo e dança. Nathalie pensou tristemente em seus pais, imaginando o que eles teriam achado de sua escolha. Talvez eles ficassem bravos por ela ter escapado da gaiola dourada e agora não saberem o que a aguardava. Ou talvez eles ficassem felizes por ela, porque Herman é maravilhoso. Betty, a mãe de Herman, não acostumada ao álcool, ficou bêbada após a segunda taça de champanhe. Ela falava muito alto. Estou tão feliz. Você não pode imaginar o que foi necessário para criá-lo. É difícil imaginar criar um filho sozinha. Aturar todas as suas doenças, todos os seus caprichos. Para suportar todos os olhares de lado. Hoje em dia é fácil ter essa atitude, mas uma mãe solteira você sabe. Eu cresci na pobreza. E Herman não aguentou. Talvez ele tivesse bebido demais. Feche sua boca desdentada, disse ele à mãe. Ele disse isso em voz baixa, para que apenas os que estavam sentados ao lado de Valentina Sergeyevna pudessem ouvi-lo. E Nathalie, é claro, ouviu. E Nathalie, é claro, ouviu. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. E então Nathalie se levantou com um copo nas mãos. Quero fazer um brinde aos nossos pais. Infelizmente, os meus podem ficar felizes por mim de onde eles estão agora e onde eles estão agora. Sim, sou uma órfã infeliz. Mas, papai e mamãe, saibam que me lembro de vocês e os amo. E sobre a mãe de Herman, quero dizer uma coisa incrível. Eu nasci muito fraco, meus pais tinham medo de não conseguir cuidar de mim. E minha mãe perdeu o leite.
E então nosso antigo médico distrital nos aconselhou a procurar uma ama de leite. Sim, sim. Não mamadeiras ou fórmula, e mais assim. Uma mulher que me levasse ao peito, me embalasse, me alimentasse. E eu me lembrei que minha mãe me contou. Beth se tornou minha ama de leite. Portanto, devo a ela o fato de eu ter crescido como sou agora. E eu a chamarei de mamãe, não apenas porque ela é a mãe de Herman, mas porque ela é como uma segunda mãe para mim. Todos aplaudiram. E Herman é seu irmão mais novo, disse Naomi com um sorriso. Que coisas interessantes estão surgindo. A noite, como dizem, está ficando cada vez mais escura. Natalie olhou para o marido enquanto ele aceitava sua confissão e viu que Herman mal conseguia conter sua raiva. Depois de alguns minutos, ele percebeu que não conseguiria se conter, apertou o pulso de Natasha e sibilou. Vamos sair por um momento. Ele literalmente a arrastou para o banheiro masculino e a prendeu contra a parede. Por que você está derramando suas lembranças quentes, hein? Quem lhe pediu isso? Você tem noção do que está dizendo? Eu pensei e Natalie gaguejou, é realmente uma coincidência. É comovente. Tocante? Ele literalmente rosnou, você entende por que eles fazem essas coisas? Minha mãe não tinha um centavo de dinheiro na época. E eu era um bebê nos braços dela. Ela me deixou com um vizinho, com uma garrafa de leite e grãos. E ele ia à sua casa e para alimentá-la. Ele era pago todos os dias à tarde. E ele usava o dinheiro para comprar comida. Então você sabia disso também? Não. Ela cortava, quer dizer, minha mãe me disse que não havia dinheiro na época, então ela vendia o leite. Mas eu não sabia que era sobre você. Você foi pior do que ela. Minha mãe só falava sobre a pobreza em que vivíamos, e você provou que era pobreza e já no limite. Natalie soluçou nas palmas de suas mãos. Eu não queria, e me desculpe, e eu não queria, ela repetiu. É verdade, você não precisava ter vergonha de seus ancestrais ricos. Pode voltar para seus convidados, disse Herman, vou dar uma volta. Talvez eu me acalme. Ou vou com alguém. Eles se instalaram em um apartamento alugado, o mesmo que Herman havia escolhido para Natalie. Vamos comprar o nosso, sugeriu a jovem, por que temos que pagar a senhoria mês após mês? Espere um pouco, disse Herman com uma leve irritação, escolher um apartamento não é um processo rápido. Se vocês tomarem decisões como essa, logo ficarão sem um centavo no bolso. Sim, você ficará sem emprego, disse Natalie sem pensar duas vezes, mas seu marido se irritou. E você nunca teve um emprego. Você começará a pensar de forma diferente sobre o dinheiro quando tiver tido seu tempo. Você só agora está descobrindo o valor do dinheiro. Estou acostumado a contar centavos desde que era criança. Por que você diz isso? Perguntou ela com uma triste perplexidade, não estou discutindo com você. O que quer que você diga? Se tivermos que esperar, esperaremos. E você escolherá o apartamento para nós também. A verdade é que eu não sei muito. Eu gostaria de algo melhor, é claro. Ele não sabia por que não queria se estabelecer e comprar sua própria casa. Ou melhor, ele achava que sim, mas tinha medo de admitir. Ele queria poder ser livre novamente a qualquer momento, sem o incômodo do divórcio, da divisão de bens e assim por diante. Vamos torcer, disse ele novamente. E Natalie assentiu com a cabeça. É claro que estava fora de cogitação que eles fossem morar com Beth. Herman não gostava muito de sua antiga casa, aquela pensão decrépita em um bairro onde tudo indicava a pobreza. Ele rapidamente encontrou um novo emprego, novamente como segurança, agora em um banco. Ele nunca contou os detalhes a Natalie. Mas o fato de Herman agora sair cedo todas as manhãs era uma reprovação para ela. Ela iria comprar sua própria casa o mais rápido possível. Sua primeira compra foi um bom laptop. Natalie se inscreveu em um curso de paisagismo e fez o download do software necessário. Ela gostou muito e ficou acordada até tarde trabalhando. Beth começou a visitá-la, e cada vez com mais frequência.
No início, a sogra se sentiu muito desconfortável, andando com medo pelo chão e tocando as coisas com cuidado. Você deve estar pagando muito dinheiro por tudo isso, ela perguntou cautelosamente, é dinheiro suficiente? A própria Beth sentiu como se o chão tivesse saído debaixo de seus pés. Agora, como antes, ela não tinha nem um centavo, e essa é a maneira de se aproximar da aposentadoria. Para que a velhice, com suas doenças e enfermidades, não pesasse muito em seus ombros, ele economizou cada centavo. Ele não queria tanto assim, confessou a Nathalie com um sorriso envergonhado, bem, essa dentadura. E meus olhos para a cirurgia de catarata. E meu casaco de inverno. Por que você deu tudo isso para o seu filho? Nathalie o repreendeu gentilmente, nós não precisávamos de nada, só estávamos sentados em casa tomando chá. O Herman é assim. Ele não tolera objeções. E ele adora a boa vida. É claro que isso não lhe fará bem algum. Mais cedo ou mais tarde, isso se voltará contra ele. Ele era muito engraçado quando estava crescendo. Uma vez ele veio até mim e perguntou: Mamãe, como as tartarugas morrem? Eu, sem tirar os olhos do livro. Yes. Como as tartarugas morrem? Olho para Herman e vejo que ele está prestes a chorar. Sonny, elas adormecem e vão para o paraíso das tartarugas. E geralmente vivem 300 anos. Por que as pessoas vivem tão pouco? As pessoas também podem viver muito tempo se viverem da maneira correta. Herman desaparece e reaparece com uma folha de papel e uma caneta. Escreva para mim, quero viver uma vida adequada, quero ver meus netos e bisnetos. Eu lhe escrevo vários chavões, preciso me alimentar de forma saudável, dormir 8 horas, não ficar nervoso. Desde então, ele me canaliza sobre cada salsicha. É um alimento saudável, faz você viver 300 anos? Beth desviou a conversa para outros assuntos, mas a nora não desistiu. Deixe-me devolver seu dinheiro, sugeriu Nathalie, e você pode comprar o que quiser. Eu lhe pagarei com meu próprio dinheiro. Herman nunca saberá. Que Deus esteja com você. A Beth estava com medo. Eu não deveria ter contado a você em primeiro lugar. Eu só queria esclarecer uma coisa. E o Herman, você ainda não o conheceu. Ele provavelmente contou cada centavo do seu orçamento familiar, ele não pode esconder nada. Mas Nathalie seguiu em frente com seu plano e transferiu o dinheiro para o cartão da mãe de Herman. Mas o que ela não esperava era um escândalo, que estourou no dia seguinte. Em que você gastou tanto dinheiro? Perguntou o marido, desviando o olhar do café da manhã. Nathalie começou a explicar, sem duvidar de que Herman apreciaria sua atitude gentil com a sogra. Não interfira em nosso relacionamento com minha mãe, ordenou ela friamente. Do que você está falando, e ela é sua mãe, e os lábios de Nathalie tremeram. No casamento, você já demonstrou seu amor por ela. Eu não sabia o que fazer, estava tão envergonhada. O que você está tentando fazer agora? Eu não pensaria em fazer nada. E não há muito o que discutir, Nathalie entrou em pânico quando Herman adotou esse tom, esqueça. Sua mãe está finalmente melhorando. E nós somos jovens, vamos ganhar dinheiro. Você não consegue desistir de seu jeito de mulher rica, não é mesmo? Herman se inclinou para Nathalie e a olhou diretamente nos olhos. Ele estava com medo. Depois que seu marido a espancou, ela teve medo de que algo semelhante se repetisse, medo da dor e da raiva de um homem. Quanto você ganhava? Herman levantou o queixo de Nathalie. Você pode me dizer? O dinheiro é a coisa mais importante para você? Ele perguntou amargamente, se por causa dela você está disposto a destruir tudo entre nós. E, afinal de contas, ainda nos resta muito. Ele se recompôs com um esforço visível e mudou de tom. Tolo, disse ele, eu tenho uma hipoteca de um apartamento. Um prédio novo, um ótimo bairro, um layout dos sonhos. E tudo o que temos gastaremos com ele, e teremos de pagar mais. E você pode estragar tudo. Fico feliz que tenha encontrado um apartamento, disse ela, mas para deixar sua mãe feliz,
vou me contentar com um lugar mais simples. Herman, no entanto, insistiu que eles ficassem com o apartamento que ele gostava, mesmo que tivessem que pagar por ele por um tempo. Nathalie não tinha ideia de que seu marido já tinha um plano em mente. Recentemente, Naomi havia entrado no banco onde ele trabalhava. Ela era uma cliente regular e não esperava ver uma velha amiga. Com seu sorriso característico, sempre provocador, ela se aproximou dele. E Herman não conseguiu se conter, queria sair com ela como antes. Ele até empalideceu de humilhação, ela era uma senhora rica, cliente do banco, e ele, com o uniforme de guarda, tinha de proteger o dinheiro e também seu capital. Vamos nos encontrar? Perguntou ele de forma um tanto indiferente. Acho que não. Por que não? Ele se interpôs em seu caminho. Meu bandido quer se mudar. Então, ficarei aqui por algumas semanas, e depois, Naomi acenou com a mão, dizendo, fui eu, pegue o apito. Para onde você está indo, ou não vai me dizer? Nova York, ela disse simplesmente, bem, você sempre soube que iríamos sair por um tempo. Não achei que seu casamento fosse durar, Herman confessou, achei que você se cansaria do seu valentão e o deixaria. E se casaria com você? Ela levantou as sobrancelhas, acho que você nunca me pediu em casamento. E quanto a deixá-lo? Você está enganada ao pensar que é tão fácil fazer isso. Você não é a única que é apegada a mim, querida. Herman voltou para casa naquele dia com um ar melancólico. Nem Nathalie nem Betty, que tinham acabado de chegar para visitar os jovens, conseguiram tirá-lo desse estado. Qual é o problema? Nathalie finalmente perguntou. Tem algo errado. Você não quer me contar para não me aborrecer. Quando você vai parar de pensar que todos estão protegendo você? Ele respondeu, por favor, não me toque, nem mesmo hoje. Ele foi para a cama cedo. E quando ouviu Nathalie cantarolando na cozinha, limpando a mesa, ele gritou irritado. Não fique se lamentando, por favor. Você não tem voz, não tem ouvidos. Você só choraminga em uma nota. Nathalie se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado dele na beirada da cama. Vamos conversar, disse ela, acho que você me odeia. Por que você teve que começar tudo isso, então? Você se arrepende de ter deixado seu marido rico por mim? Vamos, vá até ele. Herman colocou um travesseiro sobre a cabeça dela para que ela não ouvisse mais nada. Nathalie chorou até dormir naquela noite. Se seus pais estivessem vivos, ela teria ido vê-los hoje. Mas ela não tinha para onde ir. Na manhã seguinte, desafiadora, ela não preparou o café da manhã para o marido e ficou no quarto com o telefone, folheando páginas da internet. Herman fez suas malas e saiu rapidamente. À tarde, sua cunhada recebeu novamente a visita de Betty. Ela percebeu que Nathalie estava muito triste. Viver com Herman não é uma dádiva, disse ela, desculpando-se, mas se você tiver paciência, se aprender a entendê-lo melhor, aos poucos vocês se acostumarão um com o outro. Se eu tiver paciência, Nathalie cortou os legumes sem olhar para cima. Com 4 mãos, elas prepararam o jantar. Mas Herman não chegou na hora certa. As horas se passaram, mas ele não apareceu. Seu telefone não atendia. E agora as mulheres olhavam umas para as outras com medo. Alguma coisa deve ter acontecido, Betty foi a primeira a expressar sua preocupação. Sem nunca ter ficado fora até tão tarde, a voz de Nathalie também parecia assustada. Ser um guarda de segurança não era apenas uma profissão decorativa. Especialmente em um banco. Talvez tenha havido um assalto ou algo assim. Mas por que o telefone está desligado? Nathalie não aguentava mais, vou ligar para o banco pelo telefone fixo. Não, isso é besteira. Não há ninguém lá à noite e ou há outro vigia de plantão. Sinceramente, não sei. O Herman nunca falou comigo sobre isso. Ambos estavam em um estado de ansiedade. Às 12 horas da manhã, a campainha tocou. Os olhos de Nathalie estavam tão horrorizados com as más notícias que Betty se levantou sozinha. Sente-se, vou abrir a porta para você. Você está tão branca quanto um lençol.
Espere, ainda não sabemos de nada. Mas ao ouvir vozes masculinas desconhecidas no corredor, Nathalie encontrou forças para sair. Ela viu um homem mais velho, de cabelos grisalhos e corpulento. Ele usava um casaco preto caro. Atrás de seus ombros havia um jovem, e Nathalie pensou que ele fosse um guarda-costas. No fim das contas, ele era. Oh, meu Deus, Beth apertou as mãos no peito, não pode ser. Herman acabou de se casar. O Herman acabou de se casar. Aqui está sua jovem esposa. Inteligente, bonita. Do que está falando? Não pode ser assim, assim mesmo. O velho voltou seus olhos gelados para Nathalie. Seu marido fugiu com minha esposa. Eu sou Gob, Naomi é minha esposa. A boca de Nathalie se abriu e seus lábios tremeram. Você não sabe de nada, não é? Havia um leve sotaque em sua voz. Ela não vai voltar para cá. Mas se ela voltar, sim? Você vai me ligar. Se você descobrir onde ele está e escondê-lo, então você será como ele. Você entende isso, não entende? Eu o encontrarei de qualquer forma. Mas quanto antes, melhor. Será menos doloroso para ele. Jesus, mas você vai matá-lo, não vai? Acabou de sair da boca da Beth. E você, mãe, não diga nada. Não estou pedindo para você ligar. Você não vai ligar mesmo. Mas ele não podia, gritou Beth sem fôlego. Gob apenas acenou com a mão. Ele deu a Nathalie outro olhar duro e se afastou rapidamente. Ela nem sequer estava aqui. Por alguns instantes, as mulheres não se moveram. Então Nathalie segurou a cabeça com as mãos e Beth começou a andar freneticamente pelo chão e a gemer. Para onde? Para onde devo ligar? Nathalie, me diga. Ele é um verdadeiro valentão. Ele vai matar o Herman. Ele ou seus capangas. Nathalie, onde está a polícia? Não sei onde mais. Mas se não fizermos nada. Eu não entendo muito bem, disse Nathalie lentamente. Então ele se casou comigo, e Naomi não é apenas sua colega de classe, mas... E ele a queria, não a mim. Eu achava que era um brinquedo para o meu primeiro marido, mas acontece que para Herman eu sou apenas um trapo sob seus pés. Por que continua pensando em si mesma? Pense nele. Um cara como Gob vai tirar você do chão. Nathalie passou pela sogra até o quarto e caiu na cama. Horas e horas se passaram sem que ela se movesse. Beth estava chamando alguém, dizendo algo com entusiasmo. Mas Nathalie não conseguia entender as palavras. Ela não conseguia se mexer, não conseguia pensar. Estava muito tonta. Mas as notícias que chegaram no dia seguinte acabaram com as mulheres completamente. Naomi não estava pensando em fugir. Ela estava se preparando para a mudança, organizando a embalagem e tinha 1000 outras coisas na cabeça que precisavam ser feitas. Por isso, o telefonema de Herman foi uma surpresa total para ela. Eu realmente preciso de você, disse ela, vamos para algum lugar conversar. Herman, isso não é mais apenas um risco, disse Naomi cansada, você está apenas forçando a barra. Eu já lhe disse, acabou. Nós terminamos. Vou falar com meu marido. Preciso falar com você uma última vez, ele ouviu. Se você não concordar, eu vou até o seu Gob e conto a ele tudo sobre nós. Está assinando para que eu o mate? Naomi agarrou o telefone. Você está louco? É melhor você dizer a ele que não quer que ele faça isso, porque ele vai matar você também. Naomi, estou pedindo uma reunião, só isso. Nunca mais vou ligar para você. Não pode sair por 2 horas? Eu sabia que um dia você ia me tramar. Tudo bem, eu o encontrarei naquele lugar. Em 20 minutos, eu o encontrarei no café da esquina. Está combinado, disse ele. Quando Naomi se aproximou da pequena cafeteria, Herman a chamou, abrindo a porta do carro. Entre. Temos que ir a um lugar. Eu não vou a lugar nenhum com você. É claro que não vai. Vá lá, ligue para o seu marido,
reclame que está sendo perseguida por um amante malvado? Você quer que eu reclame de mim para o seu Arsene? Igual Naomi entrou no carro ao lado de Hermann. Seu corpo foi encontrado nos arredores da cidade, em uma estrada velha e pouco movimentada. Naomi foi jogada para fora do carro em alta velocidade. Considerando que Hermann havia levado cada centavo do dinheiro de Nathalie, ficou claro o que havia acontecido. Hermann convenceu Naomi a ir com ele antes que fosse tarde demais, prometendo que eles teriam o suficiente para a primeira vez. A jovem recusou e pagou por isso. Hermann se escondeu. É melhor ela se matar, disse Job, ou eu assumirei o trabalho. E então seria pior. Muito pior. Ele ainda desejaria estar morto. Nathalie e Beth não eram rivais. Nathalie saiu de casa. Mais tarde, ela não conseguia se lembrar daquele dia. Ela vagava pelas ruas, sem saber para onde estava indo. Várias vezes quase foi atropelada. Depois, sentou-se no parque, sentindo sua cabeça doer cada vez mais. Ela mal conseguia pensar com clareza e seus olhos ficavam turvos e embaçados. Então, tudo ficou embaçado. Os transeuntes viram uma jovem deitada em um banco. Ela não parecia uma mulher que havia bebido muito álcool. Estava bem vestida, com a mão segurando uma delicada bolsa de mão. Uma ambulância foi chamada. Ela não recuperou a consciência por um longo tempo. Os médicos não deram garantias. Meningite grave, tudo pode acontecer. John mal tinha saído do hospital. Quando Nathalie recuperou a capacidade de entender o que estava acontecendo, ela estava tão fraca que não tinha forças para manter os olhos abertos por muito tempo. Ela estava deitada em um quarto particular. John estava sentado ao seu lado. Ela mal tinha saído do hospital ultimamente. O pior já havia passado. Mas Nathalie estava letárgica e indiferente a tudo. Por que você cuidou de mim? Ela perguntou a John, eu não quero mais sofrer. Por que você fez isso? Acabou, não é? John gentilmente pegou a mão dela, agora você está completa, totalmente livre. Você é jovem, pode começar de novo. Nathalie sacudiu a cabeça, que ainda doía impiedosamente. Não quero mais, disse ela, estou me sentindo um lixo e tão suja. John respirou fundo. Ouça-me, disse ele, eu gostaria de adiar essa conversa até que você esteja bem novamente. Mas acho que isso não vai acontecer. O Hermann já saiu de sua vida e não vai voltar. Mas ele está vivo? Isso eu não sei, disse John com firmeza, e Nathalie sabia que ele não estava mentindo, mas sabe, eu não me importo muito com o destino dele. Se Gob se vingar dele, que assim seja. Tony está morto. Um soco. Não se culpe. Eu estava com pressão alta o tempo todo. Provavelmente é assim que teria terminado. Ele não tinha herdeiros, e tudo o que tinha, deixou para mim. Não sei por que ele fez isso. Talvez tenha sido porque morei com ele por alguns anos e cuidei dele em seus últimos meses. Ele alguma vez pensou em mim? Perguntou Nathalie. Pela primeira vez, havia emoção em sua voz. John levou o dedo aos lábios. Ele pensou em mim. Mas não da maneira que você pensa. Ele não culpou você, ele culpou a si mesmo. Ele não deveria ter se casado com você. Embora ele a tenha amado quando você era muito jovem. Mas, se você ama um homem, não precisa tomá-lo como garantido, você pode arruinar tudo. Ele poderia ajudá-la a encontrar a felicidade. Nathalie lambeu os lábios, procurando uma palavra, isso é ser angelical? Não existe essa coisa de altruísmo. Existe se você realmente amar, argumentou John, e ele finalmente percebeu isso. Mas ele foi embora achando que você estava bem. Agora, espere um pouco. Não me dê ouvidos. Você precisa melhorar agora, ficar bem. Você tem estado muito doente, então vai levar tempo. E depois vou tirá-lo desta cidade. Para onde? Para uma ilha quente e distante, disse ele, acho que você não quer ver ninguém agora.
Vamos para um lugar onde podemos alugar uma casa, na praia. Você vai se sentar e observar o mar, ouvir o barulho das ondas. Você gostaria disso? É um conto de fadas, disse ela cansada. E a Betty? Eu irei com você e ela ficará sem filhos, seu destino será quebrado e deixe-a sofrer, não é? Ela merece ter um filho assim, não é? Nós cuidaremos dela, prometeu John. 6 meses depois, Natalie estava sentada na varanda da pequena casa, observando o pôr do sol sobre o mar. Parecia-lhe que sua vida passada estava muito, muito atrás dela. E será que tudo isso tinha acontecido? Não, John não havia lhe dado a ilha. Mas eles tinham vindo para cá para viver. Descobriu-se que, além da fortuna deixada por Tony, John tinha seu próprio dinheiro, havia ganhado vários prêmios de prestígio, tinha desenvolvimentos científicos. Ele sempre deu pouca importância às coisas materiais. Mas agora, para cuidar de sua amada, ele colocou esses meios em ação. Essa ilha distante era bem grande. Havia tantos americanos morando lá que uma escola foi aberta para seus filhos. Foi lá que Natalie conseguiu um emprego. Bem, não exatamente onde ela se tornou professora. Mas havia um belo jardim ao redor da escola, e ela trabalhava lá com um zelo que nunca havia esperado de si mesma. John achava fácil trabalhar. Ele estava conectado ao mundo por meio da internet. Para Betty, Natalie estava tranquila. A idosa estava curada, e a quantidade de dinheiro que ela agora tinha em sua conta significava que ela não podia mais pensar no pão de cada dia. Não houve nenhuma notícia de Herman, e Betty ficou feliz com isso. Ela tinha certeza de que, se Gob tivesse encontrado seu filho, ela teria ouvido falar sobre isso. A vida de Natalie não era fácil. Se ela não estava trabalhando no jardim, estava trabalhando na casa. Ela ia ao mercado e aprendia a cozinhar pratos deliciosos com frutas e legumes desconhecidos. Ela estava preocupada com John, que ainda estava tão absorto em seu trabalho que se esquecia de comer e ficava pensando longe. Natalie mal conseguia afastá-lo do computador para que ambos pudessem ir ao mar nadar ou simplesmente passear pelas ruas da pequena cidade. Nos fins de semana, os amigos costumavam vir ficar com eles. E então eles passavam muito tempo ao ar livre, e as músicas americanas que eles não teriam cantado em sua terra natal agora os levavam às lágrimas. Será que algum dia voltaremos? Natalie perguntou uma vez a John. Ele a olhou atentamente. É isso mesmo que você quer? Ela balançou a cabeça lentamente. Não. Ainda não. Talvez envelheçamos aqui, por que não? Não importa onde você pisa na escada para outro mundo? Ela estava com a cabeça no colo dele. Era mais fácil para ela olhar para as estrelas. Ela já reconhecia bem muitas das constelações, traçando formas familiares com o dedo. Mas não havia necessidade de falar sobre amor com John. Tudo estava claro sem palavras.